estamos em festa, meus irmãos. É a segunda leva de estudos, e cada vez que nós chegamos e nos aprofundamos nos temas deste Evangelho, mais nós conseguimos entender, mais nós conseguimos evoluir, e aos poucos estamos começando a praticar o caminho das virtudes. Meus irmãos, o tema de hoje é exatamente prece pelos obsidiados. E eu vou começar lendo aqui o prefácio, porque nós todos sabemos a potência da prece. Todos nós sabemos que a podemos utilizar para tudo. A prece é um meio de comunicação com as esferas elevadas da vida. Item 81, prefácio. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera, cessa todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade escrevente, ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Bom, meus irmãos, então nós estamos entendendo que a obsessão é uma ação de uma mente em favor de outra mente. Isto é uma ação mental. Uma ação que visa a influência ou indução dos campos mentais eletromagnéticos e que permite que o espírito, digamos, encarnado ou desencarnado, ele seja influenciado de alguma forma. Tá? Ele nos diz aqui, dá-nos uma orientação que ele oblitera, quer dizer, praticamente ele obstrui, não é? As faculdades mediúnicas, muitas vezes levando-nos a, digamos, a práticas que não têm serventia, certo? Então, ele dá aqui um exemplo também, que na mediunidade escrevente ela se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar. É quando nós abrimos uma porta para que determinada ação mental ela se faça, digamos, presente, ou se passa a materializar, com a exclusão de todas as outras comunicações ou as outras influências que poderiam ser mais benfazejas. Os espíritos maus pululam em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com que a humanidade se defronta neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerado como prova ou expiação e aceita como tal. Então, meus irmãos, aqui também fazendo uma pequena apreciação, uma pequena reflexão, o fato de os espíritos maus nos rodearem é porque nós estamos numa região, num planeta de provas e expiações, onde nós, de alguma forma, somos simpáticos a esses tipos de comportamento. Então, como o Senhor Inácio sempre fala, cada uma das suas obras, então a ação desses espíritos, ela acontece pelo merecimento. Acontece porque nós carregamos em nós dessas mazelas espirituais, esses comportamentos orgulhosos, egoísticos, esses vícios, digamos, que são derivados desses dois grandes componentes do mal, né? E que nos trazem realmente essas más influências e até as enfermidades, tanto do corpo quanto da alma. Então, a sujeição a esse tipo de influências, ele nos traduz aquilo que pode ser ou deve ser compreendida como uma prova ou como uma oportunidade de expiação, naquilo que eu consigo ultrapassar essa prova e, a partir desse momento, tenho a condição de poder reparar o dano.
ok? O dano que eu causei pelo meu orgulho, pelo meu egoísmo, ao meu semelhante. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem a causas físicas, se opõem forças físicas. A uma causa moral tem de se opor a uma força moral. Por preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para livrá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma. Então, meus irmãos, estamos vendo, quando o nosso problema é físico, nós temos que tratar no campo físico. Mas quando o nosso problema é moral, ele tem que ser tratado através do progresso moral. Nós temos que, de alguma forma, nos esforçar para que o nosso lado moral, isto é, o lado do bem que existe em nós, ele sobreponha o lado ainda ignorante, o lado trevoso, que nos faz abrir as portas para que irmãos que são equivocados nos possam influenciar, tanto, e nós vamos ver mais à frente, com efeitos físicos, tanto quanto efeitos mentais, que muitas vezes até bastante dolorosos, né? E enfermos. Perdão. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, na maioria das vezes, para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. Isto é interessante, eu vou parar aqui um pouquinho, porque muitos irmãos, em condições de dúvida, não é? E até de sofrimento, de alguma forma, procuram os centros espíritas para que seja feito um trabalho de desobsessão. Aqui nós estamos aprendendo que muitas vezes, quando nós trabalhamos o nosso lado moral, quando nós nos melhoramos, quando nós estudamos, quando nós queremos ser melhores para o nosso semelhante, isso já por si basta. E ele continua: o auxílio deste se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. Nós vamos falar mais na frente e vamos ver uns casos de subjugação, de possessão e também de obsessão. Então vou deixar para nós falarmos na frente. Agora, o que nós sabemos é que quando o caso ele é de uma simples obsessão, ele pode ser tratado por nós que temos a consciência de que, ou quando temos a consciência de que nós precisamos nos melhorar. E às vezes basta até uma conversa com um diálogo fraterno, né, para que, digamos, o paciente, digamos, o nosso irmão, ele possa se melhorar. E foi o que aconteceu comigo também quando eu fui procurar o grupo espírita, né, Esperança e Caridade, Eurípides Barçanufo. Mas quando, digamos, esses nossos débitos morais, né, quando nossos comportamentos orgulhosos, nossos comportamentos egoísticos, eles nos maculam de forma profunda, surgem, digamos, variações de obsessão que podem realmente ser difíceis, ou em alguns casos, dificílimas de serem ultrapassadas sem ajuda externa. Ok? Até porque, como eu disse aqui, muitas vezes o paciente ele perde a vontade e o livre-arbítrio. E vem aqueles casos que nós sabemos de depressão, de melancolia, de angústia, enfim, essas aflições que nos alertam que alguma coisa não está bem. A obsessão exprime quase sempre a vingança exercida por um espírito e que com frequência tem a sua origem nas relações que o auxiliado manteve com ele em precedente existência. Isso é também uma observação interessante. Ele manda-nos aqui ver no capítulo 10, item 6, e nós vamos dar uma passadinha por lá, porque ele refere só ao perdão, e exatamente essa obsessão aqui, nesse caso que ele está aqui nos colocando, nesse caso, a obsessão quase sempre, né, ele objetiva a vingança de um irmão, de um espírito que foi ofendido no seu percurso. Mas nós vamos ver também que nem sempre é necessário você
ofender um espírito ou um irmão, né, para que você esteja ao abrigo dessa obsessão. Às vezes é uma antipatia que é nutre pelo determinado comportamento. E como nós estamos ainda ao abrigo, digamos, da sintonia dele, assim, da força, digamos, da força magnética, da força mental, ele é muito parecida com a nossa, então nós podemos sofrer também essas mesmas perseguições, essas mesmas obsessões por simpatia, isto é, porque ele antipatiza, na verdade é por antipatia, né? Porque ele antipatiza com o meu comportamento, ou com a minha forma de ser, ou até por inveja, por ciúme, ou outras coisas. Então aqui ele manda-nos ver o capítulo 10, manda-nos ir aqui no capítulo 10, e no item 6, é interessante fazermos uma pequena reflexão, meus irmãos, aqui. Ele começa assim, o item 6, na prática do perdão. Assim como na do bem geral, há mais do que o efeito... na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que o efeito moral. Há também o efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Então, meus irmãos, está aqui exatamente digamos, o subsídio para essa afirmação anterior, né? É por isso que o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras aflições. Meus irmãos, não vou ler tudo, mas já nos deu um subsídio para nós refletirmos que essa forma de obsessão de vivo, digamos, de desencarnado por encarnado, ele nos deixa em desvantagem maior, porque nós estamos mais constrangidos no corpo e muitas vezes nós não temos a consciência, não temos nem a ideia mínima de que estamos sofrendo determinada ação obsessiva. Nos casos de obsessão grave, continuando, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado por um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Mediante a ação idêntica à do médium curador, nos casos de enfermidade, é preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. Bom, ele está nos aqui dando uma orientação que nos casos graves, o nosso obsidiado, ou os obsidiados, eles se encontram como que envolvidos e impregnados de uma matéria, de um fluido, não é? De um fluido denso, um fluido negativo. E nós sabemos muito bem que, nós sabemos pela prática, né, que alguns irmãos que se encontram em estado profundo de melancolia, como é que eu vou dizer, que estão apáticos, que estão mentalmente incapacitados, está me faltando a palavra e não está vindo, eles muitas vezes é preciso muita força, muita oração, muita união de esforços para que essas sinergias elas possam ser dissipadas, não é? E muitas vezes, inclusivamente, essas ações fluídicas através do magnetismo, elas não são suficientes nem na vibração à distância, né, para que
esse sofredor, esse irmão auxiliado, né, ele possa receber as boas influências. Tal é a capa, digamos, que está separando ele dessas influências do bem. Nós temos aqui também que existe a necessidade de que, além dessa ação mecânica que está aqui sendo referida, da própria prece, né, que então deixa de ser uma ação fluídica também, uma vibração à distância, uma súplica também, é necessário que se atue sobre o ser inteligente, né? Então, isto é, sobre o assessor, sobre tanto, no caso, o obsessor quanto o auxiliar. Tem que ser feito um trabalho de evangelização, um trabalho de educação moral, para que ambos possam ser beneficiados. Vamos ver um pouquinho mais na frente. Só um minuto, por favor, a cachorra está... Mel está obsidiada, viu, Antônio? E ele continua: ainda não é tudo. Para garantir-se a libertação, é preciso induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios, fazer que nele despuntem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas em evocações particulares, tendo em vista a sua educação moral. Só então se pode ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. Bom, meus irmãos, esse aqui nós sabemos também pela prática, pelo nosso aprendizado, que temos que agir, conforme já disse atrás, tanto sobre o auxiliar, em que é necessário garantir-se a evolução moral dele através do aprendizado, através da mudança das suas práticas diárias, dos seus comportamentos nocivos, dos seus equívocos inconscientes, quanto também é necessário ter também essa atenção, essa caridade de abraçar o irmão obsessor, e diga-se abraçar literalmente, digamos assim, em recebê-lo, tentar doutriná-lo, tentar conversar com ele de uma forma benfazeja, vendo que nós nos importamos com ele, que a gente não está, digamos, refratário ao sofrimento que ele tem, até porque o próprio obsessor é um ser em sofrimento, né? Então, para que ele sinta que nós estamos ali e que estamos interessados não só em beneficiar o obsidiado, mas também o obsessor, mostrando para ele que o caso que ele está perdendo ou gastando suas energias é um caso que só lhe traz mais dor, lhe traz mais dívidas, digamos, no seu presente e no seu futuro, tá? Então, muitas vezes, esse fato trabalhado, e muitas vezes se trabalha isso nos centros, e nas próprias orações, e nos próprios, digamos, e nas próprias ações diárias, né? Nós sempre chamamos esse espírito obsessor também para que ele possa, através de uma reflexão mental, ele possa se arrepender, possa expiar, digamos assim, os seus erros, ou os seus equívocos, e possa também, de uma forma, digamos, graciosa, de uma forma proveitosa, ele possa reparar o mal e possa deixar esse irmão livre, digamos, desse seu intento vingativo, né? E nós sabemos também que muitas vezes até se consegue, e o Sr. Inácio com certeza tem muito mais experiência do que eu, pode dar testemunhos disso, mas a gente sabe que muitas vezes se consegue inclusivamente doutrinar e mudar, digamos, intimamente um espírito sofredor, um espírito obsessor, e ele larga, digamos assim, a sua vítima, mas há muitas vezes também o auxiliar, por não fazer a parte dele, né,
por não fazer as suas mudanças e continuar do mesmo jeito, com os mesmos, digamos, com os mesmos defeitos, com as mesmas imperfeições morais, acaba porque outro espírito, ou até mais de que um espírito, ele venha a tomar o lugar exatamente desse irmão que, em se mudando, livra esse obsidiado e vai comatar exatamente o lugar do outro, ficando exatamente fazendo essa mesma função de obsessor. Por isso que temos que ter cuidado, que é um trabalho, o desobsessão é um trabalho que se faz permanente, é um trabalho que eu faço pelo meu progresso moral, pelo meu progresso intelectivo, na medida em que eu tenho que progredir intelectivamente, mas me qualificando nas minhas habilidades, digamos, intelectivas, pela moral, e a moral do bem, que é a moral, digamos, que advém das leis divinas, do cumprimento das leis divinas. Bom, a tarefa se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da prece. O mesmo se dá quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se ilude sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último lança, visto que, então, longe de auxiliar, repele toda assistência. É o caso da fascinação, infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Então, meus irmãos, estamos vendo que, da mesma forma que, quando o obsidiado compreende a sua situação e quer se mudar e recorre à prece, a tarefa fica mais fácil. Do mesmo, ao contrário, não é? Da mesma forma, mas ao contrário, muitas vezes nós vemos irmãos obsidiados se comprazerem, basicamente, nos sofrimentos e nos equívocos, e o negócio fica todo emaranhado, fica difícil, não é? Porque o obsidiado e o obsessor, como nós vamos ver um pouquinho mais à frente, eles ficam unidos ali e sofrendo os dois, muitas vezes sem consciência do que está acontecendo, normalmente é o encarnado, também pode, em alguns casos, pode ser desencarnado também, mas que de alguma forma, né, ele fica ali se comprazendo com aquela influência nociva, de tal forma que ele mesmo não sabe mais nem o que ele é, né? E quando ele se fascina, realmente, ele passa a não ter nem criticidade com os seus próprios atos, seus pensamentos, com os seus sentimentos. Então, temos que ter cuidado. Aí ele refere aqui, o Livro dos Médiuns, capítulo 13. Deixa eu pegar aqui o Livro dos Médiuns, eu não vou ler tudinho, deixa eu só ver o que ele está dizendo aqui no início. Eu falo aqui, isso aqui é interessante, porque ele nos fala aqui de obsessão, tá? Ele aqui no item 238, ele nos explica o que é uma obsessão simples. Dá-se obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, impede-o de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está auxiliado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, principalmente no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por espertalhões. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsidiado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual a pessoa sobre quem ele atua não consegue desembaraçar-se. Quer dizer, quando eu tenho um tipo de uma força que me impela a fazer alguma coisa sobre a qual eu não consigo me desembaraçar, então eu posso dizer que eu estou obsidiado. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que está lidando com um espírito mentiroso e este não se disfarça, nem dissimula de forma alguma as suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece a fraude sem dificuldade e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações
que se deseja receber de espíritos sérios ou daqueles que nos são afeiçoados. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que produzem ruídos e pancadas espontaneamente. A propósito deste fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo Manifestações Físicas Espontâneas, item 82. Bom, meus irmãos, a gente vê que o estado de obsessão, ele é preocupante, porém, ele não é tão pernicioso quanto outros estados, e nós devemos, tendo a consciência de que estamos sendo objetos de uma obsessão, devemos trabalhar com isso, fazendo nossas mudanças íntimas, não é? E tentando realmente ser mais úteis, não só aos nossos próprios desejos, mas principalmente atendendo às necessidades dos nossos semelhantes. A fascinação é o item 239, é só para nós sabermos o que é, né? A fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa forma, paralisa a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não acredita que esteja sendo enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, o que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salta aos olhos de todo mundo. Quer dizer, a pessoa está completamente iludida. Muitas vezes está escrevendo, está falando, está se expressando e não está vendo que está sendo ridículo, que não está sendo coerente, e por aí vai. A ilusão pode ir até mesmo ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que imaginam que este gênero de obsessão só pode atingir pessoas simples, ignorantes e desprovidas da faculdade de julgar. Nem mesmo os homens de espírito, por mais instruídos e inteligentes que sejam, estão livres da fascinação, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência eles sofrem. Bom, eu não vou ler tudo, vou deixar para vocês verem, está exatamente no item 239 do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar mais para frente. A subjugação. A subjugação é uma operação que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir contra a sua vontade. Numa palavra, o paciente fica sob o verdadeiro julgo, quer dizer, fica sob total influência, né? E aí, a subjugação pode ser moral ou corpórea. Olha que interessante. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar decisões muitas vezes absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, ele julga sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Revela-se no médium escrevente por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos alguns que, na falta de caneta ou lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrassem, mesmo nas ruas, nas portas e nas paredes. Algumas vezes, a subjugação corpórea vai mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que não era jovem nem belo, e que, sob o domínio de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma jovem, por quem não nutria qualquer sentimento, e pedi-la em casamento. Bom, nós vemos que aqui a obsessão, a fascinação e a subjugação é uma questão de intensidade dessa influência que uma mente encarnada ou desencarnada, ela é sujeita a outra mente, tá? As obsessões, elas podem ser, só um minutinho assim, para eu não poder aqui pegar os apontamentos. As obsessões, elas podem ser, digamos, tanto de encarnados por encarnados, como desencarnados por encarnados, ou vice-versa, né? Então, assim, tem várias formas de influenciarmos ou sermos influenciados por outras mentes, né? E eu tenho aqui uma pequena reflexão
Deixa eu ver se eu consigo aqui pegar aqui. Tem um grande número de pessoas que obsidiam pessoas. Eu vou dar aqui um exemplo. Muitas pessoas têm a capacidade de dominar mentalmente outros, tá? Normalmente eles escolhem essas pessoas porque são pessoas que, de alguma forma, estão mentalmente mais propensas a receber esse tipo de influência. Muitas vezes essa influência, esse domínio, mascara-se com nomes de vícios, né? Como o ciúme, a inveja, a paixão, ou até a ânsia de poder, né? E muitas vezes, digamos, o obsessor, né, e sendo ele um obsessor encarnado, né, ele o faz de uma forma muito sutil, que a pessoa que está sofrendo essa obsessão, né, ela se acha até amada e protegida, sabe? Essa obsessão é uma obsessão de encarnado e típica de encarnado por encarnado, e não deixa de ser perniciosa, porque praticamente essa pessoa fica castrada na sua liberdade, muitas vezes não só na sua liberdade física, mas como a sua liberdade moral ou a sua liberdade mental, né? Temos que ter cuidado, porque a obsessão é obsessão, entendeu? Não importa se é por espírito desencarnado em cima do espírito encarnado, importa que é uma ação nociva, uma ação que não promove o bem do obsidiado. E nesses casos nós sabemos como tratar também, né? Normalmente tem que ir para psicólogos, psiquiatras, para médicos, etc., quando as pessoas têm, digamos, a consciência que estão sendo prejudicadas, porque normalmente o obsessor, a não ser que seja chamada a atenção e seja feito um trabalho sobre ele mesmo, ele é difícil de, quando até no estado, eu já conheço até alguns, né, digamos assim, do dia a dia, que nem passa para a cabeça deles alterarem o seu modo de proceder. Eu acho que isso é coisa do macho, é coisa de... E às vezes também, isso pode acontecer também com a mulher para o homem, né? Então, é uma questão de má formação, digamos, de ignorância. Aí também pode existir também outro tipo de obsessão, que é de espírito desencarnado para com o espírito desencarnado, não é? Essas obsessões também ocorrem e nos é tratado na literatura espírita, não é? Sobre situações, não é? Que ocorrem exatamente no plano extrafísico e que são também, digamos, situações de grande sofrimento, porque espíritos que são mais egoístas, são mais orgulhosos, são mais errados, e eles fazem valer essa sua potência, digamos, essa sua superioridade em cima de espíritos também, digamos, ainda mal formados, mas com menos, digamos, com menos defesa, né, com menos potência, digamos assim, né? Então nós temos que ver que pode ocorrer também. Muitas vezes a obsessão também, ela pode ocorrer de um encarnado para um desencarnado. Isso acontece muito quando determinado parente, por exemplo, ele vai na frente, ele vai para o plano espiritual, ele desencarna, vai na frente, e, digamos, o encarnado, ele no estado de sofrimento e no estado de ignorância, ele cria, digamos, armadilhas mentais, ele coloca a sua vontade, coloca a sua potência mental, para obsidiar o irmão, o ente querido que partiu, né? E fica criando ali um campo mental que vai, digamos, vai plasmar, digamos, vai cobrir com alguns fluidos também, conforme se diz, com fluidos perniciosos,
que vai impedir, ou vai prejudicar, ou vai dificultar a progressão desse espírito que pela saudade, pela dor, sei lá, digamos, por esses sentimentos, né, vai ficar ligado com esse ser sofredor que ainda se encontra na crosta terrestre ou na escala física, né, vibratória. Então, meus irmãos, a obsessão também pode ser recíproca, tá? Existem casos em que tanto, digamos, o encarnado obsidia o outro encarnado, como é vice-versa. O homem obsidia a mulher e a mulher obsidia o homem, entendeu? Existem casos em que espírito obsidia espírito e espírito faz a mesma coisa, né? E, então, assim, existe também o caso, tanto, por exemplo, o caso do encarnado que fica auxiliando o desencarnado, como o desencarnado também, com os seus próprios sentimentos, com as suas, digamos, fragilidades, com os seus equívocos, fica também auxiliando, digamos, o ser que ainda se encontra encarnado e que é objeto da sua estima ou do seu amor. Então, nós temos que ver realmente que as obsessões, elas são mais comuns e elas podem estar em vários, em vários propósitos, em várias situações, em várias de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, enfim, como nós vimos. Bom, meus irmãos, é o seguinte, eu tinha preparado aqui alguns exemplos. Eu acho que eu vou dar aqui uma apressadinha para que vocês tenham digamos, uma ideia aqui do que pode acontecer. Aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 21, ele vai referenciar mediunidade no leito de morte. É o espírito de André Luiz, o Chico Xavier, que escreve. Ele está contando aqui o caso de uma senhora que estava no seu leito de morte, e ele diz assim: Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental, super excitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a abatê-la a tiros. Clamava pelo filho, desde muito na vida espiritual, e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. O ímpio rapaz, assassinado em outro tempo, jungia-se a ela à maneira de planta parasitária, asfixiado no arbusto raquítico. Bom, então nós temos aqui um exemplo, né, de uma senhora que está no leito de morte e que ela se sente auxiliada, ou aliás, ela se sente, digamos, auxiliada assim, pelo filho, né, que esse rapaz que foi assassinado, ele foi assassinado inclusivamente pela própria, digamos, vou ver aqui, pelo próprio vício, né? Porque ele era viciado em álcool e etc. E ele, acidentalmente, ele caiu sobre o revólver de um companheiro e acabou se disparando e tirando a vida dele. Eu não vou ficar aqui muito aqui em cima, mas é só para vocês verem. No caso, tanto a mãe, aqui nesse caso, a pessoa que estava desencarnando, obsidiava o espírito do filho, quanto o filho também obsidiava o espírito da mãe, ou a mãe que estava ainda encarnada. Aqui também é um caso de possessão, e eu não vou também entrar muito em detalhe, que não tem tempo. O capítulo 9, possessão. Aqui, chamando a atenção só esse primeiro fato. Pedro e o obsessor, que o jugulava, pareciam agora fundidos um no outro. Eram dois contentores engalfinhados em luta feroz. Fitando o companheiro encarnado mais detidamente, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível. O doente trazia agora a face transfigurada, O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados e a cabeça, exibindo os dentes cerrados,
mostrava-se fletida para trás, enquanto os braços se assemelhavam a 2 galhos de arvorezo quando retorcidos pela tempestade. Vejam bem, possessão aqui, eu quero que vocês entendam como subjugação, tá certo? Este termo era um termo que era mais usado, hoje acredito que se use mais a questão de subjugação, mas o Inácio poderá depois falar um pouquinho sobre isso, eu acho que se tiver um tempinho. Então, vejam bem, essa questão da possessão aqui, nós estamos vendo que até na parte física, ela praticamente desforma, né? Pode desformar a criatura, né? O ser encarnado, né? Isto é uma vingança terrível, é um sofrimento muito grande, muitas vezes, não só ele sofre fisicamente, mas sofre também mentalmente. Nós temos alguns casos que nós estudamos sobre isso, tá certo? Eu vou passar para frente. E aqui o caso da fascinação, tem também no capítulo 23, né, do mesmo livro, ele coloca um pequeno exemplo de um comportamento de uma dama. Levantar essa dama de esquisita maneira, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sobre o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar a existência. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Bom, eu convido vocês a lerem esse livro, Domínios da Mediunidade. Já tivemos a oportunidade de o estudar com o seu Inácio, e ele traduz com exemplos fantásticos e com reflexões que ninguém pode ou deve perder. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, como eu passei das medidas aqui, e como eu não posso deixar de ler as preces de hoje, estou pedindo perdão por ultrapassar um pouquinho o tempo, eu acho um pouquinho muito. Vamos à prece, ok? 82, para ser dita pelo obsidiado. Vamos orar. Meu Deus, permite que os espíritos bons me livrem do espírito malfazejo que se ligou a mim. Se é uma vingança pelos maus que lhe fiz no passado, tu a consentes, meu Deus, para minha punição, e eu sofro a consequência da minha falta. Que o meu arrependimento me possa conquistar o teu perdão e a minha liberdade. Mas seja qual for o motivo, imploro para o meu perseguidor a tua misericórdia. Digna-te facilitar para ele o caminho do progresso, que eu desviará do pensamento de praticar o mal. Possa eu, de meu lado, retribuindo-lhe o mal com o bem, induzi-lo à melhoria, a melhores sentimentos. Mas também sei, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessíveis às influências dos espíritos imperfeitos. Dá-me a luz de que necessito para as reconhecer. Combate, sobretudo em mim, o orgulho que me cega com relação aos meus defeitos. Qual não será a minha indignidade, pois o ser malfazejo pode subjugar-me. Faze, ó meu Deus, que esse golpe aplicado à minha vaidade me sirva de lição para o futuro, que ele frutifique a resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, daqui por diante, uma barreira às más influências. Senhor, dá-me forças para suportar com paciência a resignação desta prova. Compreendo que, como todas as outras provas, ela deverá concorrer para o meu adiantamento. Se eu não perder os seus frutos, com os meus queixumes, pois me proporciona a oportunidade de mostrar a minha submissão e de exercitar a minha caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Capítulo 12, itens 5, 6, capítulo 28, itens 15 e seguintes, 46 e 47. Prece pelo obsidiado. Deus omnipotente, digna-te dar-me o poder de libertar o obsidiado da influência do espírito que o obsidia.
Se está nos teus desígnios por termo esta prova, concede-me a graça de falar com autoridade a esse Espírito. Espíritos bons que me assistis, e tu, seu anjo da guarda, dai-me o vosso concurso, ajudai-me a livrá-lo do fluido impuro em que se acha envolvido. Em nome de Deus Omnipotente, adjuro o espírito malfazejo que o atormenta a que se retire. Número 84, prece pelo espírito obsessor. Deus, infinitamente bom, implora a tua misericórdia para o espírito que é obsidiado. Faz-lhe entrever as divinas claridades, a fim de que reconheça o falso caminho por onde enveredou. Espíritos bons, ajudai-me a fazer-lhe compreender que ele tem tudo a perder praticando o mal e tudo a ganhar fazendo o bem. Espírito de que te comprazes em atormentar o obsidiado, escuta-me, pois que falo em nome de Deus. Se quiseres refletir, compreenderás que o mal nunca subpujará o bem e que não pode ser mais forte do que Deus e os espíritos bons. Eles poderiam ter preservado o obsidiado dos teus ataques. Se o não fizeram, foi porque ele ou ela tinha de passar por uma prova, mas quando essa prova chegar a seu termo, eles irão impedir-te qualquer ação sobre a sua vítima, sobre a tua vítima. O mal que lhe houveres feito, em vez de prejudicá-lo, terá contribuído para o seu adiantamento e assim tornando-o mais feliz. Desse modo, terás empregado a tua maldade inutilmente e ela se voltará contra ti. Deus, que é onipotente, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos que tu, serão capazes de pôr fim a essa obsessão e a tua tenacidade se quebrará em face da suprema autoridade. Porém, pelo fato mesmo de ser bom, Deus quer te deixar um mérito de fazeres que ela cesse por tua própria vontade. É uma moratória que te concede. Se não a aproveitares, sofrer-lhes-ás as deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos te esperarão. Será forçado a suplicar a piedade e as preces da tua vítima, que já te perdoa e ora por ti, o que constitui grande merecimento aos olhos de Deus, e apressará a libertação dela. Reflete, pois, quando ainda é tempo, visto que a justiça de Deus cairá sobre ti, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pondera que o mal que praticas neste momento terá forçosamente um termo, ao passo que, se persistires na tua obstinação, os teus sofrimentos aumentarão incessantemente. Quando estavas na terra, não terias considerado uma estupidez sacrificar um grande bem por uma pequena satisfação do momento? O mesmo acontece agora que és espírito. Que ganhes com o que fazes? O triste prazer de atormentar alguém? O que não te impede de ser infeliz? Digas o que disseres e que te tornes ainda mais infeliz? Ao lado disso, vês o que perdes. Observa os espíritos bons que te cercam e dizes se não é preferível a sorte deles à tua própria sorte. Da felicidade que gozam também tu partilharás quando quiseres. Que é preciso para isso implorar a Deus e fazer o bem em vez do mal. Sei que não podes transformar-te de repente, mas Deus não exige o impossível. Quer apenas a boa vontade. Experimenta e nós te ajudaremos. Faze que em breve possamos dizer em teu favor a prece pelos espíritos arrependidos e não mais te classificar entre os espíritos maus, enquanto esperamos poder contar-te entre os espíritos bons. Bom, ele faz uma observação aqui sobre a cura das obsessões graves que eu vou ler. Observação. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, pois há os rebeldes em grau extremo. Na maioria dos casos, temos de nos guiar pelas circunstâncias. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, uma coisa é certa: nada se obtém pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda a influência reside no ascendente moral. Outra verdade, igualmente comprovada pela experiência quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. A obsessão é muito prolongada, pois pode
A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Ele nos faz aqui a remissão para o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, Obsessão. Revista Espírita também, fevereiro e março de 1864, abril de 1865, exemplos de curas de obsessões. Meus irmãos, o meu perdão por me ter alongado.